Olá, meus amores do oitavo, no vídeo de hoje vamos continuar com o mesmo conteúdo que a gente viu na aula passada, que é a fatoração por agrupamento, a diferença dos quadrados e do trinômio perfeito. Então, passei uma lista novamente abordando esses assuntos e agora a gente vai para a nossa correção, tá bom? Então, na primeira questão fala o seguinte: fatore cada um dos polinômios, e aqui eu coloquei a questão para direcionar, agrupamento, tá? Então, na alternativa A, eu tenho AM mais BM mais AN mais BM. Então, se a gente analisar, aqui, ele já veio o quê? Separadozinho, bem organizado para mim. Já para colocar só em evidência aquilo que está se repetindo. Então, eu analiso, eu tenho AM e BM. Quem é o fator aqui? Ou então a letrinha, um númerozinho que está se repetindo? Então, a gente percebe, que é a letrinha M. Eu tenho A, M e B, M. Então, o Mzinho está se repetindo. Coloquei ele em evidência aqui, M, pontinho de multiplicação, abre parênteses. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o anterior e vou dividir por quem está aí em evidência. Pego o anterior e divide por quem está aí em evidência. Vamos pegar primeiro quem aqui, o AM. AM, dividido por quem? Por M, que está aí em evidência. Posso cancelar aqui, M com M vai restar quem? Letrinha A. Coloquei o A aqui. Mais, com mais, fica mais. Agora eu pego quem? O BM e divido por quem? Por M. Mesmo esquema, cancela M com M, vai restar quem? B. Terminei aqui, só tem eles dois? Terminei os dois. Fecha o parêntese. Então, aqui já foi. Agora eu vou para cá, sinalzinho de mais. Agora eu tenho AN mais BN. Quem é que está se repetindo? O N agora, não é? Então, eu vou colocar o N em evidência. Coloquei a letrinha N em evidência. Agora eu vou pegar o quê? Os termos anteriores vou dividir por N. Primeiro, AN dividido por N. Vamos lá. Posso cancelar aqui, N com N, vai restar quem? O A. Aqui o A. Positivo mais positivo, fica o quê? Mais. Agora eu pego BN e divido por quem? Por N. Mesma coisa, Como aqui é a multiplicação, eu posso cancelar o N com N, vai restar quem? Só o B. Coloquei o B aqui. Já dividi os dois, não tem mais nenhum. Fecha parênteses. Então, ficou o quê? M vezes A mais B mais N vezes A mais B. Então, se a gente analisar, tanto M como N está multiplicando a mesma coisa, digamos assim. Então, tanto M e o N está multiplicando o A mais B. Então, o que eu pego, eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar mais ainda. Eu pego M, aqui não tem mais, então fica mais N, M mais N vezes quem? A mais B. Então, como é a forma fatorada desse polinômio? M mais N vezes A mais B. Ok? Então, essa é a forma fatorada resolvida a alternativa A. Na B, nós temos o seguinte: AX mais 5x mais AY mais 5y. Então, se a gente analisar também a B, ela já vem organizada aqui para mim, AX mais 5x. AX mais 5x. Então, quem é que está se repetindo? A letrinha X aqui, né? E eu tenho aqui mais AY mais 5y. Então, o que está se repetindo? A letrinha Y. Então, eu vou deixar em evidência o X aqui, e aqui eu vou colocar em evidência o Y. Então, aqui, AX mais 5x, o X está se repetindo, coloquei aqui, X, pontinho de multiplicação, e abri o parênteses. Agora, eu vou pegar quem, Os dois termos e dividir por X. AX dividido por X, e eu vou pegar 5x e dividir por X também. Vamos lá. Primeiro aqui, AX dividido por X. Cancela X com X, resta quem? O A. Tá aqui ele, o A bonitinho. Agora eu vejo aqui, tá positivo 5, tá positivo X, mais com mais, fica mais.
Agora eu pego 5x e divido por 5. Ó. 5x dividido por x. Vai restar quem? 5. Falta aqui ele, 5. Fechei parênteses. Agora eu vejo aqui o sinalzinho de mais. A y mais 5y. Então eu tenho um y aqui e eu tenho ele bem aqui. Então eu vou colocar ele em evidência. Ó. Aqui o y, coloquei em evidência, abre parênteses. Agora eu vou pegar quem? Ó? Esses termos para dividir por y agora. Vamos lá. Fica AY dividido por y e 5y dividido por y. Primeiro aqui, cancela y com y, resta quem? O A. Tá aqui ele, ó. A. 5 positivo, y também, fica o quê? Positivo, ó. Mais com mais. 5y dividido por y, cancela eles dois, vai restar quem? Só o 5. Fechei parênteses. Agora eu analiso, ó, tá x vezes a mais 5, mais y vezes a mais 5. Tanto o x como o y está multiplicando a mesma coisa. Então eu vou juntar aqui, ó, x mais y, tá aqui, ó, x mais y, entre parênteses, x mais y vezes quem? Quem está se multiplicando aqui, ó? Quem está se repetindo? A mais 5. Então, A mais 5. Essa é a forma fatorada. Fica x mais y vezes A mais 5. Ok? Vamos lá. Alternativa C. Na alternativa C, ela já vai ser um pouquinho mais elaborada. Por quê? Além da letrinha que está se repetindo, a gente vai analisar que os números, os coeficientes, ele tem algo em comum também, que é o que a gente vai ver agora. Eu tenho aqui 10a ao cubo b menos 5ab ao cubo mais 6a ao quadrado menos 3b ao quadrado. Tia, aqui eu vou pegar AB e AB, correto? Não. Porque se a gente analisar, aqui tem A, aqui tem B, aqui tem A, aqui tem B, ok. Só que os expoentes é que vai nos direcionar. Como assim? Aqui no 10AB, quem que está elevado ao expoente aqui? A ao cubo, né? Então o A está elevado ao cubo. E aqui o B que está elevado ao cubo. Então eu vou separar aqui, ó. A está elevado ao cubo. Tem outro A que está elevado também aqui, ó. Se a gente analisar, eu tenho esse A ao quadrado. Então, por causa disso, a gente analisa aqui, eu tenho A ao cubo e eu tenho A ao quadrado. Eu vou colocar em evidência eles dois, ó. Tanto que eu separei aqui, ó. 10A ao cubo B mais 6A ao quadrado. Organizei aqui, vai ser eles dois. Aí aqui sobrou, ó, menos 5AB ao cubo, menos 3B ao quadrado. Aqui o B também está elevado e aqui também o B está elevado a um expoente. Ok? Um expoente diferente de 1. Aqui é o cubo, aqui é o quadrado. Então, por causa disso, eu vou colocar os dois em evidência. Separei aqui, ó, menos 5, menos 5AB ao cubo e o menos 3B ao quadrado. Separei aqui eles dois, ok? Então, aqui ela não estava tão organizada, eu tive que organizar ela. Diferente da alternativa A e B, que já veio organizadazinha, aqui eu tive que organizar. Pronto, organizei. Vai ficar agora 10A ao cubo B mais 6A ao quadrado, eu vou colocar os dois em evidência, e o menos 5AB ao cubo menos 3B ao quadrado. Então, vamos aqui para essa parte, para eles dois. Quem é que está em evidência? A letrinha A. Porque aqui eu tenho o A elevado ao cubo e aqui eu tenho o A ao quadrado, elevado ao quadrado. Eu tenho a letrinha A. Quando a gente tem expoentes assim, A elevado ao cubo e A elevado ao quadrado, a gente sempre escolhe o menor expoente. Então, eu tenho 3 e eu tenho 2. Eu vou escolher quem? Que está elevado a 2, ao quadrado, o menor expoente. Tá aqui, coloquei ele aqui em evidência, gente, ó. A ao quadrado. Só que se lembra que eu falei que a gente tem que analisar tudo? Então, se a gente for analisar o 10
e o 6, a gente percebe que eles também têm algo em comum, que é o 10 é par e o 6 também é par. Então, se os dois números são pares, eles podem ser o quê? Serem divididos por 2. Porque eles são par, todos os números pares dá pra gente dividir por 2. Então, eu percebi que o 10 e o 6, ele tem isso em comum. O divisor, o número 2 como divisor. Então, eu coloquei o 2 também em evidência. Tá? Tia, mas o 2 não tá aqui, como eu falei. A gente tem que analisar o que a gente está colocando, o que a gente está fatorando. E se tiver em comum essa questão também dos números, dos coeficientes, né? Como eu falei aqui, o 10 é par, o 6 é par também. Então, tem como dividir eles 2 por 2? Então, você coloca lá para simplificar, para deixar na forma mais fatorada possível. Por isso, eu coloquei aqui o 2. Porque eu percebi que o 10 e o 6 são pares e ele tem isso em comum. Coloquei aqui. Então, fica 2a ao quadrado. A ao quadrado, por que eu tenho um a ao cubo? E aqui eu tenho um a ao quadrado e eu pego o menor expoente. Coloquei em evidência 2a ao quadrado, pontinho de multiplicação, abre parênteses. O que é que eu vou fazer agora? Pegar os termos anteriores e vou dividir por quem eu coloquei em evidência. Primeiro termo, gente, quem é? 10a ao cubo, b, dividido por 2a ao quadrado. Então, primeiro, 10 dividido por 2, fica quanto? Vou botar aqui, 5. 10 dividido por 2, 5. Agora eu tenho a elevado ao cubo dividido por a ao quadrado. Então, bota aqui, ó, a ao cubo dividido por a ao quadrado. Bases iguais, repete a base. 3 menos 2, 1. Não precisa colocar aquele 1, fica só o quê? A. Então, A. Eu tenho um B aqui embaixo para dividir ou para cancelar? Não tenho, eu só tenho esse B. O que é que eu faço com ele? Eu repito. Então, 10a ao cubo b dividido por 2a ao quadrado é igual a quanto? 5ab. Então, tá aqui, ó. 5ab. Aqui tá positivo, mais. E aqui também tá positivo, então aqui dentro fica positivo, ó. Mais com mais, mais. Vou fazer o que agora? Eu pego 6a ao quadrado e vou dividir por 2a ao quadrado. Pego o segundo agora, ó. 6a ao quadrado dividido por 2a ao quadrado. 6 dividido por 2 é igual a quanto? 3. 6 dividido por 2, 3. Aqui eles não são iguais. Se lembra, gente, quando são iguais? Eu posso o quê? Cancelar eles, porque eu sei que vai dar igual a quanto? A 1. A ao quadrado dividido por a ao quadrado é igual a 1. 3 vezes 1, 3. Então, para mim ir logo direto, eu só cancelo aqui, ó. Então, fica 6 dividido por 2, 3. Tá aqui o 3. Terminei, coloco o sinalzinho aqui de menos, ó. Repetir. Agora, eu vou ver quem é que está se repetindo aqui nesse segundo caso, ó. 5ab ao cubo menos 3b ao quadrado. Primeira coisa que eu analiso. Quem é a letrinha que vai estar se repetindo? Aqui é o b, ó. B ao cubo, e eu tenho B ao quadrado, tá se repetindo. Só que eu pego com o menor expoente. Quem é o menor, o 3 ou o 2? O 2. Então, por isso que aqui ficou B ao quadrado. Aí eu analiso os coeficientes. Eu tenho 5 e eu tenho 3. O 5 e o 3 têm algum divisor em comum, como o 10 e o 6? Que no caso deles dois era o número 2. Mas o 5 e o 3 tem? Não tem. Porque o 5 é primo e o 3 também é. Eles não têm divisores em comum. Então, eu não coloco nenhum númerozinho aqui. Vai ficar o quê? Só a letra, tá? Por isso que eu não tenho um númerozinho aqui diferente desse. Porque eles não têm divisores em comum. Só vai ser o que mesmo aqui nesse caso? O b ao quadrado, que eles têm em comum. Agora eu vou fazer o quê? Eu pego o anterior e divido por quem eu coloquei em evidência. Pontinho de multiplicação, abre parênteses. Então, aqui eu pego, gente, ó, menos 5ab ao cubo, dividido por quem? Por menos b ao quadrado. Então, menos com menos, fica o quê? Mais. 5, aqui é como se tivesse aquele 1 imaginário, né? 5 dividido por 1,
5. Lembra daquele 1 imaginário? Ou então pensa assim, não tem nenhum númerozinho aqui embaixo para me dividir, eu vou só repetir o 5. Tá? Mas aqui é como se tivesse aquele 1 imaginário, 5 dividido para 1, 5. Ah, eu tenho algum A aqui embaixo para poder cancelar ou dividir? Não. Então, eu repito o A. Agora, eu tenho B ao cubo dividido por B ao quadrado. B ao cubo dividido por B ao quadrado. Bases iguais, repete a base e subtrai na divisão os expoentes. 3 menos 2 fica 1. Não precisa colocar esse 1 aqui. Então, vai ficar o quê? Só B. Então, menos 5AB ao cubo dividido por B ao quadrado fica 5AB. Tá aqui, ó. Ele bonitinho, 5AB. Agora, eu vou pegar quem? O segundo termo. Quem é o segundo termo? Menos 3B ao quadrado, ó, segundo termo, dividido por menos B ao quadrado. Menos com menos, mais. Agora eu divido, ó, menos com menos dá mais, né? 3 dividido para esse 1 imaginário aqui, dá 3. São iguais, ó, B ao quadrado. Posso fazer o quê? Só cancela. Então, o resultado final, 3. Ok? Então, fatorei todo mundo. O que é que eu vou fazer? Analisar. O 2 ao quadrado está multiplicando a mesma coisa que o menos B ao quadrado, que é quem? 5AB mais 3. Então, eu vou juntar, ó, 2A ao quadrado menos B ao quadrado, juntei eles dois, vezes quem? Quem está se repetindo aqui? 5AB mais 3. E essa é a forma fatorada desse polinômio, ok? Vamos lá para a nossa alternativa D. Alternativa D nós temos 3A menos 6Y mais AB menos 2BY. Então, aqui também não está organizado, gente, ó. Eu tenho um A aqui, eu tenho um A bem aqui. Eu tenho um Y aqui e eu tenho um Y bem aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou organizar. Eu juntei, ó, 3A mais AB menos 6Y menos BY. Então, coloquei aqui, organizado, para me fatorar eles dois aqui. 3A mais AB, quem é a letrinha que está se repetindo aqui? A. Então, eu vou colocar aqui o A em evidência. Coloquei a letra A, pontinho de multiplicação, abre parênteses. O que é que eu vou fazer agora? Vamos fazer aqui direto, ó. Vou pegar 3A e dividir por A, e depois AB e dividir por A também. Vamos fazer aqui, 3A dividido por A, cancela A com A, resta quem? O 3. Então, tá aqui o 3, ó. Positivo com positivo fica mais. Agora eu faço AB dividido por A, cancela esse A com A aqui novamente, vai restar só quem? O B. Então, eu já fiz a primeira parte aqui, ó. Fica A vezes 3B. 3 mais B, perdão. Fica A vezes 3 mais B. Agora aqui eu vou para o segundo, ó. Mesma coisa da outra. Eu tenho um Y que está se repetindo. 6Y e 2BY. Então, o Y está se repetindo. Só que, além disso, gente, eu tenho 6 e eu tenho 2. E eles dois são números pares que dá para dividir por 2. Então, coloco o 2 também em evidência. Tá aqui, ó. Sinalzinho de menos, então fica menos 2y. Vamos dividir agora, direto. 6 dividido por 2, 3. Como aqui está negativo e aqui também vai ficar positivo, né? Menos com menos, mais. 6 dividido por 2, 3. E esse y, a gente faz o quê? Cancela, ó. Né? Y e y, não está dividindo? Cancela, fica só o 3. Agora eu vou dividir essa segunda parte aqui. Menos com menos, mais. Aqui o mais. Menos com menos, mais. 2 e 2, eu posso o quê? Cancelar. Esse y, também com esse y eu cancelo. Vai restar só quem, ó? A letrinha B. Coloca a letrinha B dentro do parênteses. Fica a seguinte forma.
A vezes 3 mais B menos 2y vezes 3 mais B. Então, tanto o A como o menos 2y está multiplicado. Logo, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar. A menos 2y, juntei aqui, ó. A menos 2y, juntei eles dois, vezes quem? Ó, 3 mais B. Então, essa é a forma fatorada do polinômio da alternativa D. A menos 2y vezes 3 mais B. Ok? Então, primeira parte, primeira questão de agrupamento, a gente já resolveu. Vamos lá para a nossa segunda questão, que fala: fatore as seguintes diferenças entre os dois quadrados. Então, diferença de quadrado, bem tranquila, né? Nós temos aqui, ó, 0,04a elevado à quarta menos 9. Então, a diferença de quadrado, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Quem é a raiz quadrada de 0,04? Então, eu vejo aqui. Primeiro, tá assim, ó. 0,04a à quarta. Isso na raiz. Então, quem é a raiz quadrada de 0,04? É 0,2. E quem é a raiz quadrada de a elevado à quarta potência? Se é a raiz quadrada, vai ser a metade, gente. É só você pegar a metade de expoente. Aqui não está elevado a elevado à quarta? Então, fica a elevado a 2. Está aqui. 0,2 vezes a ao quadrado. E quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, eu já sei quem é a raiz quadrada do primeiro. E a raiz quadrada do segundo, eu vou só montar, ó, né, a diferença. Então, fica um positivo e outro negativo. Então, peguei 0,2a ao quadrado mais 3 vezes 0,2 ao quadrado menos 3. Então, essa é a forma fatorada, tá? B, eu tenho y ao quadrado menos 1. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de y ao quadrado e a raiz quadrada de 1. Quem é a raiz quadrada de y ao quadrado? Y. Lembra, né? Lá do índice 2, posso cancelar aqui eles dois que são iguais. Então, fica só o y. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Raiz quadrada de 1, 1. Então, é só montar agora. Fica y mais 1 vezes y menos 1. Tá? Alternativa C. Alternativa C. 4a ao quadrado menos 25b ao quadrado. Então, a gente vai tirar a raiz quadrada dos dois. Tá aqui, ó. Primeiro, raiz quadrada de 4a ao quadrado. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Tá aqui, 2. E quem é a raiz quadrada de a ao quadrado? A. Então, fica aqui 2a. Mesma coisa aqui, gente. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Aqui ele bonitinho. E a raiz quadrada de b ao quadrado? B. Então, aqui fica 5b. Descobri que aqui é 2a e aqui é 5b. Monto agora o estilo da minha fatoração. Fica 2a mais 5b vezes 2a menos 5b. Um positivo e um negativo, tá? Vamos lá para a alternativa D. 81x ao quadrado menos 100y ao quadrado. Mesma coisa, tirar a raiz quadrada dos dois. Então, primeiro aqui, 81x ao quadrado. Quem é a raiz quadrada de 81? 9. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. A gente já sabe, lá devido ao índice. Aqui a raiz quadrada cancela 2 com 2, o x sai de dentro do radical. Então, aqui fica 9x. O segundo aqui, 100y ao quadrado, vamos tirar a raiz quadrada dele. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Quem é a raiz quadrada de y ao quadrado? Y. Então, esse aqui já é 9x e aqui fica 10y. Então, a gente vai montar 9x mais 10y vezes 9x menos 10y. Logo, essa é a forma fatorada lá do polinômio original, né? Digamos assim. Desse binômio aí.
Terminando a questão 2, vamos para a terceira, que fala o seguinte: fatore cada um dos trinômios dos quadrados perfeitos abaixo. Então, nós temos um trinômio que tem 3 termos, 9x² mais 12x mais 4. Então, essa questão do trinômio, ela é muito parecida com a dos quadrados da diferença, né? A diferença dos quadrados. A gente vai tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. E a gente vai se basear aqui, pelo sinal que está no termo do meio, tá? Então, quem é o primeiro aqui? 9x². Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 9x². E quem é o último? 4. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 4. Então, aqui, raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x², x. Então, aqui fica 3x. E do último, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então, aqui eu vou montar, 3x e 2, né? Como é um trinômio do quadrado perfeito, isso daqui é um produto notável. Então, é o quadrado da soma, digamos assim. Por que é o quadrado da soma? Porque aqui está positivo. Então, a gente coloca ele da seguinte forma. Pega o 3x, como aqui está positivo, aqui vai ficar também positivo, mais quem? Número 2. Elevado ao quadrado, porque aqui vai ser o quadrado da soma, se for positivo aqui, e se for negativo vai ser o quadrado da diferença, tá? Então, 9x² mais 12x mais 4, sua fórmula fatorada é 3x mais 2 elevado ao quadrado. Essa é a nossa alternativa A. Vamos lá. E a nossa alternativa B, né? Última da nossa lista, tá assim. A ao quadrado B ao quadrado mais 4AB mais 4. Então, eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do terceiro. Então, eu coloquei aqui, quem é a raiz quadrada de A ao quadrado e B ao quadrado? Então, gente, bem simples, Aqui eu não tenho 2, então eu vou cancelar, esse 2 com esse, sai o A aqui de dentro do radical. Tia, eu posso cancelar esse 2 também? Pode cancelar. Aqui não é 2 aqui também? Pode cancelar esse 2 aqui do expoente com o índice. E o B também sai. Aqui não é 2, aqui não é 2? Também sai. Poderia ter C ao quadrado, D ao quadrado, E ao quadrado, F ao quadrado, que todo mundo ia sair. Se tiver elevado ao quadrado, pode cancelar com o índice, tá? Então, A ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a quem? A raiz quadrada dele? A B. Então, tá aqui, AB. E raiz quadrada de 4, bem simples, é quem? 2. Então, eu já sei que o primeiro termo é AB e o segundo é 2. Agora, o sinalzinho aqui do meio vai ser quem? Vai ser de acordo com esse aqui. Não está positivo? Então, fica AB mais 2. E como é o quadrado da soma, né, vai ficar o quê? Elevado ao quadrado. Então, nós finalizamos, certo, a nossa correção da nossa atividade, a nossa lista que fica abordando fatoração. Qualquer dúvida, vocês sinalizem pra gente, tá bom? Nos grupos. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, porque é muito importante e essa revisão foi ótima para a gente poder rever o conceito dele, né? O conceito de fatoração. E até o próximo vídeo, tá bom?